BBR Entrevista de hoje é com Gabriela Moreira, repórter da ESPN. A entrevista você vê em 30 segundos. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu interesse pelo jornalismo esportivo, como começou, quais foram os obstáculos. Olha, Rubens, na verdade foi... Eu costumo dizer assim, frisar que meu interesse não era pelo jornalismo esportivo. Né? E eu acho que também não tem que ter essa divisão. Acho que quando a gente coloca pra gente essa divisão jornalismo esportivo, a gente difere ele dos outros tipos de jornalismo. E ele não tem que ser, por essência, ele não tem que ser diferente. Ele tem que ser jornalismo na essência que cobre a área esportiva. Né? Então, assim, é muito comum a gente, na escola, na faculdade a gente vê isso até em grandes veículos de comunicação, até uma diferença que eu faço que eu vejo que até me assusta, que é jornalismo e editoria de esportes. Ela não é diferente, né? Apenas um segmento. Pois é, mas o segmento, assim, por que eu vim parar aqui, né, na ESPN? Eu vim parar na ESPN por na verdade, um convite deles mesmo. Eu nunca tive a intenção, o sonho de ser jornalista esportivo. Eu sempre tive o sonho de ser jornalista, né? E eu já tinha feito jornalismo esportivo no Jornal Extra do Rio, quando eu era trainee. Foi minha primeira... Eu fui estagiária da Infoglobo, que passa por todos os veículos do Globo, o Globo Extra, Rádio Globo, Rádio CBN e Globo Online. Então eu passei por todos esses veículos como estagiária e no final eles contratam em algum dos veículos, em alguma das editorias. E era a época de Copa do Mundo, era 2006, Copa da Alemanha, e o editor de esportes do Jornal Extra, Gilmar Rinaldi, ele falou que queria que eu ficasse lá. Na época até eu não queria não, eu queria geral. E eu falava, por que eu queria geral? Porque eu queria aprender jornalismo no chão da fábrica. Eu queria primeiro vamos ser peão do jornalismo, vamos fazer tudo que tem que fazer. E a geral ela te dá isso. Você um dia faz um enterro, no dia seguinte você faz um lançamento de um projeto de saúde, no dia seguinte você entrevista o prefeito, no outro dia você vai numa operação policial. Então eu queria aprender o chão da fábrica. Mas ele me convidou e eu fui. Aí eu fiquei durante a Copa do Mundo da Alemanha. Eu fiquei trabalhando na editoria de esportes do Brasil, não viajei, obviamente, era uma realista trainee. E aí depois eu tive a convicção de que, olha, realmente é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer jornalismo geral. E depois se a carreira se encaminhar para o esporte, bacana, porque eu sempre tive uma ligação com o esporte. Então, assim, os primeiros jornais que eu li foram os jornais esportivos, né? Os diários esportivos. Como adolescente, eu sempre fui torcedora de arquibancada, assim, futebol sempre foi algo que eu gostei. Eu jogava futebol, jogo futebol ainda. Então, mas eu não tinha essa pretensão, nem esse objetivo de ser jornalista esportivo. Então, primeiro eu fui trabalhar em outras editorias. Trabalhei muito tempo em editoria de polícia. Minha formação mesmo de jornalismo é de editoria de polícia, foram 8 anos, subindo morro, cobrindo tiroteio, fazendo enterro. Eu até brinco, que eu acho que eu tô há 3 anos na ESPN. E eu não sei se hoje em dia, talvez sim, acho que esse ano é o ano da virada. Acho que eu vou ter feito mais jogos de futebol do que eu fiz enterro. Mas até pouco tempo eu tinha feito mais enterros na vida do que jogos de futebol. Qual foi o obstáculo que você enfrentou no geral? Jornalismo, como CEO e no jornalismo esportivo? A gente enfrenta obstáculos todo dia, né? Acho que essa nossa função, essa nossa carreira, ela é uma carreira exaustiva por conta disso. Você começa o dia com nenhuma informação e tem que terminar o dia com várias informações. O jornal te dá muito isso, o sentimento da página em branco. Você tem que ter um jornal, no final do dia você tem que terminar com quantidade de matérias suficiente para preencher o jornal. Na televisão um pouco menos, a grade é mais elástica, você tem TV a cabo então, né? Você fica muito preso àquele número de matérias que você tem que fazer. Mas enfim, são esses obstáculos, na verdade o desafio que você tem de buscar notícia. Esse é um obstáculo que você enfrenta diariamente, né? Se tem um obstáculo, na verdade é um obstáculo dos repórteres em geral, né? É você ser bem remunerado por aquilo que você gosta de fazer. Acho que tem um momento no início da profissão, no meio da profissão, e para muita gente até o fim da profissão, e por isso você toma outros caminhos, que é quando você percebe que você não é remunerado suficientemente bem para aquilo que você ama fazer, né? Então, assim, durante muito tempo eu ralei muito chão de fábrica, não que hoje esteja resolvida, não é isso.
mas acho que um obstáculo é você persistir, mesmo não sendo remunerado decentemente, mesmo trabalhando horas muito mais excessivas do que você acha que você deveria. Então, assim, você tem que trabalhar com cansaço, com as frustrações que a profissão te traz em termos disso, de carreira, de remuneração. Acho que as pessoas pensam o seguinte: jornalista, e daqui a pouco eu vou estar ganhando um salário de William Bonner e Fátima Bernardes. Exatamente. Isso acontece para muito pouca gente. Então, assim, é muito suor, remuneração baixa, salário baixo, quer dizer, condições de trabalho complicadas. E acho que esse é o maior obstáculo. É isso que eu vejo muita gente que começou comigo tendo ficado pelo caminho. Não pela paixão, não porque se desiludiu com a notícia, com o ofício, mas se desiludiu com o sistema. E lutar contra isso é difícil. Completando isso, muita gente, quando eu falo jornalismo, vai pegar o lugar do William Bonner e tal. Mas muitas pessoas confundem jornalismo com glamour. Não tem nada de glamour. Não tem nada de glamour. Na verdade é suor e glamour. Eu acho que é o momento ali que você tá na maquiagem. Que é até o momento que eu, enfim, que eu tô ali atenta, tensa, meu Deus, por que a gente tá tendo que fazer isso aqui? Se eu tenho notícia lá fora, podia estar telefonando pra alguém, podia estar entrevistando alguém. Mas acho que assim, realmente não é uma profissão que te leva pro glamour, não. Muito ao contrário. Você já precisou utilizar algum outro recurso que não tinha na hora para completar uma reportagem? Já, várias vezes. Na verdade, a gente faz isso o tempo todo, né? Nosso dia a dia é tentar desvencilhar dos problemas internos, dos problemas de equipamento ou de recursos para poder fazer uma matéria, né? Dificilmente você tem hoje organizações jornalísticas que te oferecem absolutamente tudo que você precisa para fazer uma matéria, em termos de recursos, ou em termos de tempo, ou de se precisa de uma viagem, quantas viagens você quiser, você sempre, né, tenta enxugar para, obviamente, aquilo ficar com o menos custo possível. Mas várias vezes, assim, na verdade, no início da cobertura policial, eu entrei logo depois do Tim Lopes morrer no Rio de Janeiro. Então foi a época do recrudescimento do crime, maior parte lá no Rio de Janeiro. Então, os repórteres não usavam colete à prova de bala, eles não usavam carro blindado. Eu entrei nesse momento, estava se discutindo isso. E os jornais, obviamente, que os avanços chegam por último nos jornais. As televisões já tinham colete, já tinham carro blindado, a gente não tinha. Isso era sempre uma questão que a gente tinha que tentar improvisar ali. Em termos de recursos, recentemente, nas manifestações da Copa das Confederações, né? Aqui mesmo na ESPN, a gente teve que, de repente, de uma hora para outra, uma editoria de esportes, um jornal de esportes, um canal de esportes, teve que começar a trabalhar com essa ideia de vamos comprar máscara para gás de pimenta, vamos comprar colete com identificação de imprensa, para que você não seja ali no meio confundido por um lado da PM ou pelo lado dos manifestantes. Câmeras que a gente às vezes percebe, poxa, eu estou fazendo uma matéria de televisão, que você acha que uma tomada aérea vai ficar melhor, vale o uso de um drone, como é que a gente faz? Então isso, o tempo todo você está tentando usar a criatividade, o improviso para contar melhor aquela história. Bacana. No último dia 25 de março, Palmeiras e São Paulo, você protagonizou um clima meio que polêmico, meio polêmico, vamos dizer assim, sobre um torcedor palmeirense que fez um comentário preconceituoso. Tive a gente ganhar dos bichos hoje. 2-1 pro Palmeiras e vamos ganhar. A primeira... Rapaz, vou te falar uma coisa, não sei se vai ganhar, mas é com esse bicha, não a homofobia, né? Você tem quantos anos? 25? Por favor, vamos tentar abrir um pouco, né? Modernizar um pouco esse pensamento, mas vamos... Você, na hora, puniu ele. Compartilhei uma matéria feita pela ESPN sobre a sua atitude e depois acabei lendo alguns comentários dizendo que você ia só agir daquele jeito porque você era São Paulina e outras pessoas falaram que não, que você estava defendendo a causa. Nada melhor que você para explicar. Por favor. Vamos lá, são várias questões aí num momento só, né? Primeiro eu vou começar pelo final, assim. Uma coisa que acho que mais me incomoda é você, no meio da cobertura, no seu relacionamento com as pessoas, tem sempre alguém te perguntando que time você torce. Não interessa que time eu torço. Realmente não interessa. Ou não deveria interessar. Né? Eu realmente procuro colocar de lado o time que eu torço ao fazer minha atividade jornalística. Assim como eu procurava deixar de lado em que eu votei para candidato a presidente, durante os 4 anos você fica cobrindo o Congresso, por exemplo, você fica cobrindo uma Assembleia Legislativa, uma atividade legislativa numa cobertura de política regional. Né? Ou, quando você vai entrevistar um médico, você não fica perguntando para ele se ele é a favor do aborto ou não, ou ele te pergunta se é a favor do aborto ou não, para te dar uma entrevista. Realmente, assim, é algo que não deveria interessar, porque isso é algo que, de fato, tem que ser deixado de lado. Obviamente tem momentos que você
acaba ficando um pouco mal, mas você tem como repórter, como profissional, o tempo todo tá pensando nisso. Isso não importa. O time que eu torço não importa. É a notícia que importa. É a notícia que você quer dar para o palmeirense, para o São Paulino, para o corintiano, é isso que importa, né? Então, assim, primeiro isso, esse tipo de comentário, mas aí a gente, se isso é uma discussão que você fica levando dia a dia, até numa redação, não que você não deve torcer, não é isso. Mas é que, de fato, assim, o interesse sobre isso e a discussão sobre isso, ela deveria ser deixada de lado. Aí a gente devia começar a pensar nisso, assim, qual é o papel ali? O papel é noticiar, é discutir que time torce. Né? Se a discussão do que time torce está maior do que a notícia que você está dando, porque... mas isso entre os jornalistas, entre o telespectador, ele tem direito de ficar questionando, né? Tem todo o direito de questionar. Mas aquele fato em si, na verdade, assim, naquele momento em que eu ouvi do rapaz, vamos ganhar desses bichos, vou te falar sinceramente, a primeira coisa que eu pensei era na função de que, peraí, o que ele está dizendo, eu que estou colocando no ar. Fui eu que decidi escolher essa pessoa para colocar no ar. Fui eu que dei voz a ela. Fui eu que fiz essa mensagem chegar na casa de quem estava lá. Então, exatamente, é a minha responsabilidade. Na memória que eu pensei foi, eu preciso me livrar dessa responsabilidade. Eu preciso dizer para quem está em casa e que não concorda com isso, ou que é homossexual, que eu não concordo com o que eu estou colocando no ar. Ele tem o direito de falar o que ele quer. Eu tenho o direito de dizer para ele também que eu não concordo com isso. E aí vem a função do repórter. Para mim, acho que o que depois eu fiquei pensando, caramba, é a função do repórter defender as minorias, defender a igualdade. É a função social do repórter. Ele está no código de ética do jornalismo. Social. Ao perceber um momento flagrante, você não pode dar voz a preconceito. Então, foi isso que na hora eu pensei. Falei, caramba, eu preciso me proteger aqui. Foi mais um sentimento de me proteger. Eu preciso me proteger e deixar claro que eu não concordo com o que ele está falando. E aí eu acabei tentando... Na verdade foi uma situação embaraçosa, não sabia o que dizer. Mas em alguns... respirando fundo e pensando, na verdade, na função do repórter, acho que é isso que a gente tem que pensar assim, diariamente. Por que eu estou aqui e para que eu me formei? Eu me formei para informar e respeitar os preceitos da profissão. E entre eles está isso, defender as minorias. No julgamento do Dudu, você deu outra dura no auditor, no comentário machista. Você explicou depois no programa da ESPN. Até quando vai existir o preconceito contra as mulheres? Pois é, uma boa pergunta. E, na verdade, só deixando claro assim, eu não falei durante a matéria. Aquilo foi um bastidor que acabou sendo levado a público. O pessoal da TV pediu para eu contar. Mas, assim, aquilo ali poderia ter passado tranquilamente. Assim, para quem estava em casa acompanhando o julgamento, aquilo não foi alvo de matéria, assim. Mas eu me senti no meu direito, na verdade, de, ao ser provocada, eu estava na plateia, éramos 5 mulheres na plateia, jornalistas assistindo o julgamento, e eu me senti ofendida. Então, quando acabou, eu fui nele e falei, doutor Vladimir Cassani, não concordo, acho que o senhor foi muito infeliz, enfim. E falei tudo que eu já contei a respeito. Mas até quando? Até quando a gente achar que isso é normal, né? Até quando o preconceito contra a mulher, o machismo, vai continuar existindo até quando a gente achar que isso é normal, que isso é uma piada. Assim, eu sempre agi dessa forma com qualquer um que me falasse isso. Então, assim, se eu estivesse num táxi e o taxista fizesse piadinha a respeito, eu ia virar pra ele e ia dizer isso. Então, acho que assim, eu acho que a gente tem que continuar, sempre que acharem que a gente tá ali por outra questão que não é competência, a gente tem que continuar se manifestando, né? Mas isso vai demorar ainda. A gente tem uma sociedade que realmente não discute isso. A sociedade não discute vários assuntos. E esse é um deles. Também você foi surpreendida no jogo da Alemanha e França com um beijo, foi meio que um beijo, um selinho. Isso é uma forma de machismo? Não, acho que assim, não vi dessa forma. Acho que pode ter gente que se sinta assim. Eu achei algo inconveniente, assim, chato. Você tá no ao vivo, chega alguém te dando um beijo e tal. Mas talvez pudesse ter acontecido, se fosse um homem e uma mulher mais corajosa, fosse lá dar um beijo no homem. É um desrespeito pro profissional que tá ali, é uma palhaçada que eu acho que é desnecessária. Mas assim, não achei machismo não. Mas é o tipo de situação que você... então como é que sai dessa saia justa? Brincando, levando na esportiva, né? Às vezes, se aquilo não te ofende, né? No caso o beijinho ali não me ofendeu. O beijinho, se tivesse tido alguma outra situação física que me desagradasse, obviamente que eu ia dizer, eu ia tentar da melhor forma possível continuar dando a notícia ali, não deixar que aquilo atrapalhasse a notícia. Mas são situações embaraçosas, assim, aquela foi uma delas na Copa. O que te deixa mais feliz no jornalismo? O furo. Por quê?
Porque acho que para isso que a gente está, né, assim, é buscar a informação que ninguém deu ainda, dar a informação em primeira mão. Trazer uma notícia que não seria dada se você não tivesse fuçado até o fim, né? Porque eu acho que nossa função é essa, é trazer fatos, explicar fatos do cotidiano, dar mais interpretação, dar voz a personagens do cotidiano e trazer notícias que as pessoas não gostariam que saísse, né? Acho que esses são os preceitos do jornalismo. Então, o furo para mim é o que mais me anima, é o meu gol, assim, no ângulo, na final do campeonato. Para terminar esse primeiro bloco, antes de chamar o segundo tempo, queria que você desse uma dica para quem está começando no jornalismo, por favor. Eu acho que é ser apaixonado por notícia, sabe? Não se acomodar, não achar que, enfim, assessorias de imprensa estão aí para tentar fazer com que a gente desista, tentam blindar sempre o ambiente, tentam formatar sempre os discursos, mas acho que é sempre assim, ter essa ansiedade por notícias, não se acomodar com não se acomodar com um release muito bem feito e sempre duvidar, né? Acho que a gente tem que sempre duvidar, a nossa função é sempre contestar, é essa a função do jornalista, não confundir nunca com marketing. A gente não fez marketing, a gente fez jornalismo, ele é muito diferente do marketing. Bacana. Vamos agora então para o segundo tempo, tabelinha. Começando então, tabelinha. Gabriela, por favor, um gol. Um gol que Você presenciou no estádio. que eu presenciei no estádio. Pode ser Rames Rodrigues, Maracanã, pela São Leandro. Um jogador. Eu não vou dizer que eu presenciei jogando, né? Não sou tão idosa assim. Você admirou? Mas que eu admirei vendo jogar, da minha geração, vamos dizer assim, Romário. Um jogo marcante. Profissionalmente, o 4x1 do Atlético contra o Flamengo na Copa do Brasil do ano passado. Um estádio. O ex-Maracanã. Por que o ex-Maracanã? Aquele Maracanã, de fato, a alma dele não existe mais, né? No novo Maracanã. A alma dele não existe mais, mas o ex-Maracanã era um estádio muito bacana. Um jornalista que você admira. Lúcio de Castro, no esporte. Lúcio de Castro. Um vexame no futebol. 7x1, né? Deveria ter sido usado como um divisor de águas, um marco histórico. Infelizmente, ele por enquanto, tem sido um marco histórico de como as coisas ainda não estão sendo feitas. Ser jornalista é? Não se deixar acomodar, se inquietar sempre. Para finalizar agora, um sonho a ser realizado. Um sonho? Olha, nossa, são tantos. O sonho a ser realizado, na verdade, é continuar contente, buscando furos com a mesma animação que eu tenho hoje. Isso vai passando, acho que a gente vai fazendo muitas matérias, a vida vai trazendo obstáculos pra gente, mas que eu continuo com essa vontade que eu tenho e com a liberdade que eu tenho de continuar buscando notícias, fazendo o que eu gosto. E um sonho futebolista eu já realizei, já fiz 2 gols no Maracanã, então pronto, eu não preciso de mais nada em termos de peladeira, não preciso de Não é nada. Então é isso, muito obrigado, Gabriela, por conceder uma entrevista no meu blog. Então essa foi a entrevista com Gabriela Moreira aqui da ESPN. Muito obrigado, até a próxima.